quando eu recebi o convite, estive orando ao Senhor e Deus me direcionou a tratar de um tema que, acredito eu, tem sido pouco pregado, pelo menos na minha experiência particular, na região onde eu vivo, pouco se fala sobre esse assunto. E hoje eu gostaria de refletir sobre ele em um aspecto muito interessante. Os irmãos, se quiserem, fiquem à vontade, podem abrir as suas Bíblias em Oséias, capítulo 14. Vamos ler esse texto básico nessa mensagem. Eu quero refletir com os amados irmãos, com a graça do Senhor e na direção de Deus, sobre o tema a real origem do arrependimento, a verdadeira origem do arrependimento. Então, Oséias, capítulo 14, versículos 1 e 2, assim vai falar a palavra de Deus. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero, nesta noite, pensar com vocês sobre essa questão do verdadeiro arrependimento. Pensando sobre isso, eu me lembrei de um pregador muito famoso, que eu acredito que os irmãos conhecem, se não conhecem a história dele por completo, conhecem alguma coisa a respeito dele, que foi o avivalista John Wesley, fundador do metodismo, homem de Deus, tremendamente usado pelo Senhor em seu tempo. Você sabe como se deu a conversão de John Wesley? Como foi que ele teve a experiência real, verdadeira, de um arrependimento, de uma conversão genuína? Antes de se converter, irmãos, ele era um anglicano, um pastor anglicano. É isso mesmo que você ouviu. John Wesley era pastor, mas não era convertido. Mesmo sendo ministro do evangelho, da igreja, ele considerou sua verdadeira conversão aos 34 anos de idade, quando estava em um culto em Londres, na cidade de Londres, em 1738. A sua experiência aconteceu nessa data. Wesley conta no testemunho dele que ele ouviu a leitura de um sermão de Martinho Lutero, quando Lutero escreveu um sermão sobre a carta aos Romanos. E naquele momento em que ele ouviu aquela pregação na carta aos Romanos, ele começou a sentir algo diferente. Ele sentiu que o seu coração ardia de uma forma estranha, como ele nunca tinha sentido antes. Naquele momento, ele sentiu que confiava em Cristo para a sua salvação de uma maneira como nunca tinha percebido antes. Ele se viu como alguém realmente alcançado na sua alma pela salvação de Cristo. Ele sentiu que Deus tinha apagado todos os seus pecados e que todo o peso do pecado que ainda perdurava em seu coração estava sendo retirado. Ele começou, então, a orar profundamente por aqueles que o perseguiram, por aqueles que insultaram a ele, pelos seus inimigos. Ele começou a se dirigir a Deus de uma forma totalmente diferente de como tinha feito antes. E começou, então, a testemunhar diante de todas as pessoas ali naquele culto, todos os presentes, o que ele sentia em seu coração. Seu coração estava diferente. Ele passou a experimentar algo que ele nunca tinha experimentado antes, que era a verdadeira conversão. E eu comecei a refletir sobre isso, porque nós vivemos dias difíceis, meus irmãos, em que nós temos testemunhado e visto muita adesão nas igrejas, mas
conversões impactantes, tem sido cada vez mais difícil de se testemunhar. O arrependimento para a salvação, ele nasce de uma experiência interior e profunda com Deus. Talvez o que nós mais precisamos refletir nesta noite seja precisamente procurar encontrar aquele detalhe, aquele algo diferente que realmente acontece na vida de alguém quando alguém passa por uma experiência genuína de conversão. O que leva uma pessoa a arrepender-se para ser salva? O que é que realmente faz com que uma pessoa tenha sua vida transformada, mudada radicalmente por uma experiência profunda com Deus de arrependimento? Eu estive refletindo que há fatos que podem nos fazer pensar, que levam alguém indispensavelmente ou necessariamente ao arrependimento, mas que na realidade não leva. E algumas coisas Deus me levou a chegar ao meu entendimento e ao meu coração. A primeira delas foi a questão da presença de um grande profeta. Hoje nós vivemos dias em que as pessoas estão à caça de melhores pregadores, à procura de grandes pregadores. E com o acesso à mídia e às redes sociais, as pessoas, inclusive crentes, estão se tornando cada vez mais exigentes com respeito a pregadores e profetas. Alguns podem chegar até a pensar que a presença de um grande profeta, de um grande pregador, de um grande mensageiro, e uma mensagem trazida por este grande profeta, ou essa pessoa de grande eminência, fará com que alguém, indispensavelmente, chegue a uma experiência de conversão e de arrependimento. Talvez alguém pense o seguinte: se o meu vizinho, o meu amigo, o meu parente, o meu marido, a minha esposa, tivesse acesso ao pregador tal pessoalmente e eu ouvisse ele pregando, falando, eu acredito que seria mais fácil essa pessoa se render e chegar a uma experiência de arrependimento genuíno. Será que isso realmente acontece? Será que a presença de um grande profeta faz toda a diferença no sentido de obrigatoriamente levar alguém à conversão? E eu creio que não. Eu creio que não. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 32, nosso Senhor Jesus começou a falar sobre João Batista. E ele disse o seguinte: porque João veio até vocês, ele se referindo aos fariseus, João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Chamo sua atenção para o fato de que o Senhor estava testemunhando a respeito de João Batista. E João Batista não foi qualquer um profeta, ele foi um grande profeta. O Senhor Jesus, falando dele, disse que dos nascidos de mulher, ninguém foi semelhante a João Batista. E ele chegou a dizer que ele era muito mais do que um simples profeta. João Batista foi o precursor do Senhor. No seu ventre já foi cheio do Espírito Santo. E foi um homem tremendo nas mãos de Deus. E mesmo sendo um homem tão tremendo nas mãos de Deus, nem todos se arrependeram, nem todos se converteram. Tanto que o Senhor Jesus chega a censurar os fariseus, dizendo: olhem, os publicanos e as prostitutas creram, e vocês, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Eles não se arrependeram, mesmo diante de um tremendo profeta e homem de Deus que foi levantado pelo Senhor naquela geração para ser o precursor do próprio Salvador. Eles não acreditaram no profeta do Senhor, apesar da sua justiça, do seu caminho de justiça, porque João foi um homem reto, íntegro e justo. E também eles não creram, não se arrependeram a despeito dos improváveis acreditarem nele. Porque, de fato, quando João Batista veio, o que se esperava, o comum, o natural, digamos assim, seria os religiosos, seriam aqueles mais supostamente piedosos,
que viessem a crer nele como profeta do Senhor. Mas não, meus irmãos, foram os improváveis que chegaram a acreditar. Os publicanos, que eram mal vistos, e as prostitutas, como o Senhor se referiu. Então, ficou a primeira lição para a minha vida sobre a questão do arrependimento, que a presença de um grande profeta, um grande homem de Deus, não leva alguém necessariamente a uma conversão genuína, a um arrependimento verdadeiro. Eu me lembro de Jeremias, o profeta do Senhor, que teve um ministério de lágrimas, por isso ele é conhecido como o profeta chorão, porque Jeremias testemunhou na sua geração e pouquíssimos foram os que creram, os que acreditaram nele, se voltaram para o Senhor em arrependimento genuíno. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar nesses últimos dias é que não necessariamente um grande profeta, um pregador, um grande preletor vai levar alguém a uma experiência de conversão, de arrependimento genuíno. Por isso, teríamos que refletir melhor na nossa vida sobre a questão dos mensageiros. Deus tem mais compromisso com a sua mensagem do que com o mensageiro. Porque por mais que seja uma pessoa dinâmica, uma pessoa expressiva, uma pessoa carismática, se ela não prega a mensagem pura do evangelho, ela pode ter todas as características e qualidades de uma grande eloquência, de um bom homileta, de uma pessoa capacitada, mas isso não terá tanta influência, porque o que mais importa na questão do arrependimento genuíno é muito mais do que a presença de um grande pregador ou um profeta. Seja um profeta, mesmo sendo um profeta verdadeiro, autêntico, um homem de Deus, não é? Deus usa o profeta dele, claro que sim, mas isso não necessariamente levará alguém a uma conversão verdadeira. Alguém pode se arrepender e se converter através da vida de uma pessoa que talvez não tenha tanta capacidade de pregar, de ensinar, mas que testemunha de Cristo, do Evangelho verdadeiramente para alguém. Então, de onde se origina o verdadeiro arrependimento, não é? Então, eu pensando sobre isso, refletindo sobre isso, cheguei à conclusão de que a presença de um grande profeta não necessariamente vai levar alguém ao arrependimento, à conversão e à salvação. Segundo lugar, Deus me fez pensar sobre a questão dos milagres. Ser abençoado com um grande milagre. Meus irmãos, será que uma pessoa que está em uma condição lastimável fisicamente, uma pessoa que está doente com um câncer, com uma doença terrível, e de repente é alcançada pela mão poderosa de Deus, é curada de sua enfermidade, será que isso vai levar ela inevitavelmente à conversão, necessariamente à conversão? Porque talvez a gente pense o seguinte: se aquela pessoa por quem estou orando, né, por quem estou clamando, que está no leito de hospital, se ela vier a ser curada, ela vai reconhecer que Deus é grande e vai se converter e vai se tornar um servo, uma serva do Senhor Jesus. Será que isso pode acontecer? Pode. Mas será que isso necessariamente vai acontecer com alguém que recebeu um grande milagre? Não necessariamente. Talvez a gente seja iludido em pensar essas coisas. E eu quero, claro, não ficar nas minhas palavras somente, mas trazer um embasamento bíblico. Em Mateus capítulo 11, versículo 20, nosso Senhor Jesus, diz a palavra, começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de elas não terem se arrependido. Queria que você prestasse atenção nesse versículo, porque Jesus diz a palavra que ele começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres. Ele não tinha feito poucos milagres, muitos milagres. Na verdade, em todo o seu ministério, ele realizou tantos sinais e maravilhas, louvado seja Deus, que impressionava multidões. E não só isso, a Bíblia Sagrada, lá no Evangelho de João, vai dizer, João, para alguns, estava usando uma hipérbole ou um exagero deliberado, mas eu acredito que possivelmente não, quando ele diz que se
tudo que Jesus fez e realizou fosse escrito em livros, não caberia no mundo inteiro os livros que seriam escritos. A verdade é que ele realizou tantos sinais e maravilhas que centenas deles não estão transcritos nos evangelhos, na palavra de Deus. E quando Jesus disse que tinha feito muitos milagres naquela cidade, começou a repreender as cidades porque ele tinha feito muitos milagres ali, é porque eram muitos mesmos. Cegos vendo, surdos ouvindo, mudos falando, aleijados andando, pessoas com feridas sendo curadas, pessoas leprosas ficando limpas, pessoas, inclusive, que morreram, diz a Escritura, que ele ressuscitou. E o Senhor começou a repreender estas cidades pelo fato de elas não terem se arrependido, por as pessoas, a maioria delas, não terem se arrependido, apesar das grandezas, das maravilhas e dos milagres que Jesus fez. Talvez a gente pense o seguinte: se nos dias de hoje a igreja começasse ou recebesse da parte de Deus um poder espiritual além do que ela já tem recebido, e começasse a acontecer centenas e centenas de milagres nas cidades, será que todos, ou a grande maioria, se converteria e se arrependeria? Eu penso que não. Porque se o próprio Senhor Jesus esteve pregando essas maravilhas, meus amados irmãos, e muitos não se arrependeram, tal coisa poderia muito bem se repetir em nossa época. Duas verdades emanam do que Jesus disse. A primeira delas, irmãos, é que, ao ter realizado esses milagres, a finalidade última dos milagres de Jesus era conduzir as pessoas ao arrependimento, era conduzir as pessoas a se voltarem para Deus e crerem nele como Messias. Mas veja que isso não necessariamente aconteceu. Eles não se arrependeram. Então pode ficar certo disso, meu amado irmão, minha amada irmã, que Jesus realizou muitos milagres e que pessoas foram curadas de coisas de maneira extraordinária, de coisas que a medicina da época e nem a medicina de hoje conseguiria curar. Mesmo assim, muitas delas não se arrependeram. E outra coisa que a gente precisa entender é que a falta de arrependimento foi um motivo de repreensão de Jesus. Porque Jesus queria mais do que curar o corpo dessas pessoas, queria que elas fossem curadas de suas almas, que elas se voltassem para o Senhor, que elas crescem em Jesus. Então, Deus abriu os meus olhos para entender um pouco mais sobre essa questão de que não necessariamente alguém, pode ser de sua família, pode ser um irmão, um amigo, não necessariamente ela vai se arrepender ou se converter se for curada de uma enfermidade física. Pode acontecer de não. Pode acontecer de até ser grata ou agradecer a Deus alguma coisa, mas não se converter. Nós vamos chegar onde eu quero chegar daqui a pouquinho. Outra coisa, irmãos, que Deus me fez pensar e ver nas Escrituras, que não necessariamente uma pessoa se arrepende, mesmo acontecendo isso, é uma pessoa receber uma disciplina divina ou um castigo divino. Será que isso leva alguém obrigatoriamente à conversão? Não necessariamente. Acredito que todos os que estão me ouvindo conhecem aquela frase muito usada no meio evangélico, que diz o seguinte: se não vier pelo amor, vem pela dor. Mas isso não tem um fundamento bíblico completo, porque pode acontecer e pode não acontecer. A pessoa pode não vir pelo amor, e também não vir pela dor. Receber um castigo divino ou passar por um sofrimento intenso não necessariamente leva alguém ao arrependimento. E a base bíblica, uma base bíblica que eu quero citar está em Apocalipse, capítulo 9, versos 20 e 21. Olha o que diz a palavra, escute bem. Diz a palavra que Deus enviou, ou vai enviar, melhor dizendo, nos últimos tempos, um castigo muito severo sobre a humanidade. Mas diz a palavra que o seguinte: o resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras de suas mãos.
Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Olha que passagem, irmãos, forte. Porque, pelo contexto do capítulo 9 de Apocalipse, os flagelos que vão acontecer no final dos tempos, no final bem próximo da volta de Jesus, serão coisas terríveis. Mas mesmo havendo um castigo tão severo, os homens que escaparem não vão se arrepender, não vão se quebrar, não vão confessar a Deus e buscar o perdão. Eles não se arrependeram, diz o texto, de nenhum de seus pecados, nem dos homicídios, nem das feitiçarias, nem da imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Apesar da severidade do castigo, porque eles verão e saberão que será algo diretamente enviado por Deus, e mesmo vendo a severidade do castigo por causa dos pecados da humanidade, eles não vão se arrepender. E nem mesmo apesar de terem escapado da condenação ou dos castigos, dos flagelos, eles não vão se arrepender. Ou seja, a dor infligida pela ação e a mão direta de Deus não necessariamente leva alguém a uma conversão genuína, a um arrependimento verdadeiro ou à salvação. Pode acontecer? Pode, mas não obrigatoriamente. Então, mesmo que uma pessoa seja disciplinada por Deus severamente, isso não vai causar nela uma inclinação direta para se voltar para Deus em arrependimento e fé. É difícil falar isso, mas é a grande verdade. O apóstolo Paulo diz que a fé não é de todos, que muitos não se arrependeram no passado, tendo acesso a coisas muito maiores do que as que nós tivemos, como o povo de Israel, por exemplo, no deserto, na época de Moisés, que viram e testemunharam com os próprios olhos todas as maravilhas que o Senhor fez, mas ficaram prostrados no deserto, porque não se arrependeram e não acompanharam em seus corações a fé genuína. E a quarta coisa, irmãos, que o Senhor falou comigo, que também é muito séria, sobre algo que não necessariamente leva ao arrependimento, é ter conhecimento bíblico. Quero que os irmãos prestem bem atenção, porque são questões muito sutis. Ter conhecimento bíblico não leva alguém fatalmente à conversão. Não leva. Veja só, a palavra de Deus ela tem poder. A palavra de Deus é verdadeira. Ela é instrumento de Deus também para levar as pessoas à conversão. Mas isso não necessariamente significa que alguém se arrepende e se converte. Uma prova experimental são os ateus. Há muitos ateus que conhecem a Bíblia, que conhecem a Escritura, que leem a Bíblia, mas que não creem nela, não se entregam à verdade dela. E há pessoas também que são religiosas, conhecem a Escritura, mas também não se arrependem. No Salmo 50, verso 16 e 17, diz assim: mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Olha que coisa séria, irmãos. Preste atenção no que diz o versículo. Deus diz ao ímpio: de que te serve repetir os meus preceitos? Ou seja,
Ele está falando para uma pessoa que conhece os preceitos, os mandamentos, as ordens, os ensinos, as exigências do Senhor. E repete isso constantemente. De que adianta teres nos lábios a minha aliança? Ou seja, ele fala da palavra de Deus. Essa pessoa conhece muito bem a palavra. Ela tem na memória, ela repete de memória. Ela fala acerca dessa palavra. Mesmo assim, não se arrepende. Por quê? Porque Deus diz: de que adianta você ter isso, uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras? Essa pessoa do qual o salmista está falando, ela não se arrepende porque ela recusa a disciplina de Deus e não se interessa em obedecer a Deus. Ela é chamada no texto de ímpia. Por quê? Porque o ímpio é aquele, precisamente, que não tem uma vida piedosa, apesar de ter o conhecimento de Deus. Então, profundidade no conhecimento de Deus é algo que todos nós devemos buscar, que todos nós devemos procurar. Mas a palavra de Deus, mesmo sendo a palavra tremenda de Deus, se nós não nos apegarmos a ela e nos tornarmos obedientes a ela, nós não estaremos demonstrando verdadeiro arrependimento e genuína conversão. Ou seja, ter conhecimento bíblico não leva alguém necessariamente à conversão. Há pessoas que conhecem muito bem a Bíblia, mas que ainda estão com os olhos vendados, espiritualmente falando. E não creem, não se arrependem, não se voltam para Deus genuinamente. Meus amados, eu quero deixar bem claro aqui, para não haver confusão mental nem dúvida alguma, de que Deus pode usar e usa tudo isso. Amém? Ele pode usar e usa. Ele usa um grande profeta, ele usa milagres, ele, se necessário, disciplina e castiga, e ele, acima de qualquer coisa, usa a sua bendita palavra, a Escritura, para que as pessoas possam se voltar para ele e se converterem. Mas isso não necessariamente significa dizer que vai acontecer com todos, com todas as pessoas. Então, o que é que leva alguém necessariamente ao arrependimento? Está além do que nós podemos ver. Para arrepender-se, em primeiro lugar, irmãos, é preciso que alguém tenha convicção de pecado. Há um livro que eu ainda não li, mas cujo título sempre me chamou a atenção, que se chama Sociedade Sem Pecado. Me parece que o autor vai querer tratar precisamente do fato de que a nossa sociedade não reconhece a sua condição de pecado. E para alguém arrepender-se verdadeiramente e se converter, os irmãos que são convertidos passaram por essa experiência, tem que ter convicção de pecado. Se não houver convicção de que é um pecador autêntico e que precisa urgentemente da graça de Deus, não vai se converter. A parábola que Jesus contou do filho pródigo nos ensina isso. Mostra que o filho estava longe de casa e que começou a passar por dificuldades e necessidades. Até que a palavra de Deus diz que quando ele estava querendo comer as alfarrobas dos porcos e ninguém lhe dava nada, diz a palavra que ele caiu em si. E ao cair em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com abundância e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Olha o que ele vai dizer: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Quando ele reconhece a sua condição real de pecado, de ter transgredido contra Deus, de ter ferido o coração do seu pai, é que ele, de fato, começa a se voltar e voltar para a casa do seu pai. É preciso ter convicção de pecado. No Salmo 41, verso 4, diz o salmista: disse eu, compadece-te de mim, Senhor.
compadece-te de mim, sara minha alma, porque eu pequei contra ti. É precisamente nesse ponto que acontece o verdadeiro arrependimento. É por isso que a grande missão da igreja nos dias de hoje é pregar a respeito do pecado, do arrependimento e da salvação. Porque as pessoas só vão se arrepender, alguém só se arrepende e se converte de verdade, quando entende o significado de ser pecador. Caso contrário, essa pessoa não vai passar por uma conversão verdadeira. Se a sociedade é uma sociedade que não tem noção da realidade do pecado, ela passa a ser uma sociedade que não tem noção da necessidade de arrependimento. E se não tem noção da necessidade de arrependimento, não tem noção da necessidade de um Salvador. Porque quando a gente prega sobre Jesus como Salvador, e temos que pregar isso sempre, as pessoas inconscientemente se perguntam: salvar-me de quê? Jesus não veio para salvar de uma doença física. Jesus não veio para salvar de um casamento quebrado. Embora ele possa fazer tudo isso e nos livre das mazelas que o pecado traz, ele veio nos salvar dos nossos pecados e da condenação eterna. Então, o arrependimento genuíno, ele acontece quando vem a convicção de pecado. Há uma passagem na Bíblia, irmãos, que é muito profunda, tremenda, que fala que Davi, depois que realizou o censo de Israel, que era algo que era contrário à vontade de Deus, diz a palavra o seguinte, segundo Samuel 24:10, sentiu Davi bater-lhe o coração. Sentiu Davi bater-lhe o coração. Aqui está a verdadeira essência do que é o arrependimento. É quando o nosso coração sente alguma coisa, algum pesar por algo que nós cometemos contra Deus. Ele sentiu bater-lhe o coração. Sabe aquele momento que a gente cai em si e diz: o que foi que eu fiz? E o coração começa a ficar, dar aquele gelo, aquele frio, e acelera o coração. Acho não, tenho certeza que foi algo assim que aconteceu com Davi. Ele sentiu bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Quando Davi, em outra ocasião anterior, caiu no pecado com Batseba, diz a palavra que quando ele ouviu a parábola de Natã, ele foi e disse a Natã: pequei contra o Senhor. É aí que acontece o verdadeiro arrependimento. É aí, na convicção que o pecador tem de pecado, que ele vai sentir a necessidade de um Salvador. É por isso que, mais do que essas outras coisas que eu citei anteriormente, nós temos que falar para as pessoas que elas são pecadoras, que precisam de salvação. Eu não sei se os irmãos mais velhos na fé vão se lembrar que antigamente, quando a gente evangelizava alguém, a gente dizia: você tem certeza da sua salvação? E começava então o assunto, mostrando que a pessoa precisava de salvação porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então é exatamente aí, quando a pessoa reconhece. Os irmãos lembram da parábola do fariseu e do publicano? O publicano, diz a palavra em Lucas 18:13, estando em pé, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Jesus disse que esse voltou justificado para a sua casa, e não aquele, ou seja, referindo-se ao fariseu. Porque todo que se humilha será exaltado, que se a si mesmo se exaltar será humilhado. Esse publicano demonstrou genuíno arrependimento porque ele demonstrou convicção de pecado. Arrependimento implica em reconhecimento da realidade do pecado, sua culpa, sua gravidade. Então,
temos que pensar muito sobre isso, porque evangelizar, pregar a palavra de Deus, não é somente testemunhar no sentido de falar o que Deus fez na nossa vida, mas é mostrar para a pessoa o caminho da salvação por meio das verdades absolutas do Evangelho e de que ela precisa sentir-se como realmente é, um miserável pecador, carente da graça de Deus. Então, a origem do arrependimento se dá, a princípio, quando há uma convicção de pecado. E, segundo e último lugar, irmãos, que eu quero falar nesta noite, para se arrepender, é preciso que alguém seja convencido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz esse grande milagre. E é importante salientar isso, que esse é o maior de todos os milagres. É o milagre da ressurreição de um morto espiritual. É o milagre da salvação ao fazer um pecador reconhecer sua condição e ele receber, por sua confissão, o verdadeiro perdão de todos os pecados. Mas esse milagre é um milagre realizado pelo Espírito Santo. Ele é interior, pessoal e intransferível. Jesus, falando sobre a vinda do Espírito Santo, disse em João 16, 8-11, que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, disse Jesus, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Sabe? Alguém pode não querer te ouvir. Alguém pode até atacar quando você fala do amor de Jesus para esse alguém. Mas esse alguém não pode resistir o seu joelho dobrado, orando ao Senhor e clamando: o Espírito Santo vai ao coração desta pessoa, porque só o Senhor pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por mais eloquente, por mais capaz que nós possamos ser ao testemunhar do Evangelho, é o Espírito Santo quem leva o pecador a reconhecer a necessidade de crer em Jesus Cristo, o Senhor. É Ele quem convence. Há uma passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 14, que fala de uma mulher chamada Lídia. E essa mulher, que era da cidade de Tiatira, era vendedora de púrpura, era uma temente a Deus. E escutava o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Olha só, o Senhor lhe abriu o coração. Foi o Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, quem abriu o teu coração, quem abriu o meu coração. Foi o Senhor quem fez a gente compreender com os olhos da fé as verdades espirituais para nós nos arrependermos e nos voltarmos para Ele. É muito profundo isso, é muito interessante, porque nos faz refletir sobre o fato de que, do quanto nós dependemos do Espírito Santo de Deus para nos voltarmos para Deus. O arrependimento para a salvação, ele é concedido por Deus, mediante a operação do Espírito Santo. O arrependimento, irmãos, é uma obra de Deus. É uma obra de Deus. Não obstante, nós somos instados a nos arrepender e nós somos responsáveis por isso. Mas nós precisamos reconhecer-se pecador e confessar-se perante Deus. Como é que se deu a sua conversão? Você se lembra como foi sua conversão? Foi um momento tão singular e tão único na nossa vida, tão precioso a nossa conversão ao Senhor lá atrás. Pense nesse momento, comece a refletir naquele dia em que você estava cego, com a semelhança do cego de nascença. Eu acho lindo o cego de nascença, porque o cego de nascimento, Jesus abriu os olhos dele duas vezes, os olhos físicos e os olhos espirituais. Porque depois que ele passou a ver fisicamente, ele ainda não tinha visto Jesus.
E Jesus o encontrou, falou com ele, ele disse: quem é Jesus, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: sou eu que falo contigo. E a palavra de Deus diz que ele se prostrou e o adorou e disse: eu creio, Senhor. Jesus abriu os olhos espirituais dele e abriu os olhos físicos dele. Como foi sua conversão? Foi num culto público? Foi pela influência de um grande pregador? Aconteceu depois de um milagre em resposta à sua oração ou à oração de alguém? Se deu porque Deus te disciplinou na vida, ou foi lendo e sendo tocado pela palavra de Deus, a Bíblia? Deus pode usar tudo isso, mas apesar de qualquer uma dessas influências, é bom a gente saber que a nossa conversão real aconteceu porque o Espírito Santo de Deus te convenceu de que você era um grande pecador que precisava de um grande Salvador. Ah, meus irmãos, arrependimento e conversão verdadeira é algo que acontece dentro de nós. Eu sei que nas nossas igrejas há o costume de o pastor, o pregador, chamar alguém à frente para fazer uma confissão pública, recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Mas nós somos pessoas maduras na fé e entendemos que o arrependimento genuíno e a conversão verdadeira é algo que acontece dentro da pessoa e que somente essa experiência de salvação pessoal, íntima com Deus, profunda com Deus, de convicção de pecado, de ser convencida pelo Espírito Santo, é que faz com que uma pessoa seja verdadeiramente convertida. E peço aos irmãos que me ouviram nesta noite que nós venhamos a orar a Deus por conversões genuínas nas igrejas. Que o Senhor traga um avivamento e um despertamento verdadeiro sobre toda a sua igreja, sobre a minha igreja, a tua igreja, nossas comunidades, para que pessoas que não são crentes possam se converter, serem convertidas verdadeiramente ao Senhor, se firmando assim no Senhor. Perdão. O arrependimento para a salvação, irmãos, nasce de uma experiência interior e profunda com Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, guardar esta palavra e não, como é que eu posso dizer, venhamos a nos preocupar ou sentir qualquer tipo de coisa em nosso coração que venha trazer algum tipo de transtorno pessoal ou algo que venha nos ferir o coração. No que respeita a uma pessoa querida que a gente tem em nossa família, seja um parente, seja um primo, seja um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, marido, esposa, filho, filha, que ainda não se entregou ao Senhor e não venhamos a nos machucar por dentro, achando que nós não estamos sendo leais em fazer ou tentar trazer essa pessoa aos pés de Cristo. Não, pelo contrário. Deus pode usar todas essas instrumentalidades, mas saiba que a conversão verdadeira, e ore pela conversão verdadeira dessas pessoas, ela acontece no coração, no íntimo com Deus. E entenda que você precisa, eu preciso, nós precisamos levar as pessoas a entenderem e assimilarem que elas precisam ter convicção de pecado e abrir o coração para o Espírito Santo que as chama, para que possam se arrepender e crer e serem salvos. Amém? Deixo aqui esta palavra para reflexão de todos os irmãos, em nome de Jesus.